Você já pensou em abandonar a sua profissão? Talvez já tenha passado pela sua cabeça: eu não aguento mais essa profissão, eu escolhi a profissão errada. Se eu pudesse voltar no tempo, eu faria outra faculdade? Se você está pensando assim, se já pensou ou está prestes a querendo mudar de profissão, abandonar a sua profissão atual, eu vou te pedir uma coisa: não abandone a sua profissão antes de assistir a essa aula de hoje, porque você precisa de se fazer uma pergunta muito mais importante do que: será que eu devo abandonar a profissão mesmo? Ou será que eu ainda gosto dessa profissão? A pergunta que você deve se fazer é: por que eu estou pensando em abandonar essa profissão? Essa é a pergunta mais importante. Eu sou Luísa Orlandi, eu sou psicóloga clínica e sou especialista em realização profissional. E eu te ajudo aqui neste canal a desenvolver a sua maturidade para ter uma vida plena e feliz. Hoje eu quero mostrar para vocês 8 aspectos que você deve ter clareza para conseguir decidir se deve mesmo abandonar a sua profissão ou não. Então vamos lá. O primeiro: você sonhou, projetou, idealizou a sua profissão, tá bom? Eu quero que você agora faça um retorno ao ponto de partida. Se pergunte por que você escolheu essa profissão? Como que essa profissão surgiu na sua vida? Por que você se dedicou a estudar, a se formar nessa profissão? Pode ser que você encontre alguns motivos e você precisa de analisar se são motivos superficiais ou se são motivos reais, consistentes. Eu vou dar um exemplo. Quando são motivos superficiais, por exemplo, eu escolhi essa profissão para agradar os meus pais, eu escolhi essa profissão porque os meus pais não me deram alternativa, eu escolhi essa profissão porque todo mundo na família é médico, todo mundo na família é da área da saúde, ou todo mundo da área do direito, eu fiz essa profissão porque eu achei que essa profissão ia me dar dinheiro. Quando a gente faz escolha da nossa profissão naquela época de vestibular, pronto, que a gente está nessa transição de jovem para adulto, quando nós fazemos escolhas por motivos muito superficiais, ao longo dos anos, esses motivos não vão ser o bastante suficientes para te dar esse solo seguro, esse sustento para vencer os desafios que a sua profissão vai te colocar. Então, ao longo do tempo, quando você vai tendo esses motivos que são muito superficiais, no fundo, muito vazios, você não vai conseguir suportar os desafios que a sua profissão vai te colocar. O cansaço, a exigência. Então, você precisa retornar ao ponto de partida e conseguir fazer essa análise muito honesta e verdadeira, tá bom? Quando são motivos reais, ou seja, aqueles motivos que você percebe, não, porque eu me identifiquei com essa profissão, porque eu gostava mesmo, porque eu admirava, porque isso sempre fez sentido na minha história de vida, porque desde pequena eu brincava de dar aulas. Pronto. Quando você volta ao ponto de partida e retorna esses motivos, muito provavelmente isso vai te dar muita força e você deve considerar esses motivos para de fato fazer uma escolha clara, uma escolha consciente de abandonar essa profissão tendo esses motivos reais ou não. Se você encontra esses motivos superficiais, nossa, eu fiz porque os meus pais eram médicos, então eu fiz medicina também, mas eu não tenho nada a ver com medicina. Se você fez para agradar o seu pai, você fez engenharia para agradar o seu pai, porque era o sonho da vida dele, que ele não fez engenharia, pronto. Quando você se depara lá atrás, quando você fez essa escolha profissional, esses motivos muito superficiais, né? Muitas pessoas fazem escolhas, eu fiz tal escolha porque eu achei que ia dar muito dinheiro, né? No fundo, ok, é legal, pode até ser que você ganhou muito dinheiro com a sua profissão, mas isso não é um motivo que te ajuda todos os dias a levantar da cama e ir trabalhar, não é mesmo? Então, quando você se depara com esses motivos, não quer dizer necessariamente que você precisa abandonar a sua profissão. Mas você tem 2 caminhos. Ou você, de fato, então, abandona a profissão, escolhe uma outra profissão que tenha motivos reais, que você tenha motivos reais para escolhê-la, ou você vai ter que amadurecer e encontrar motivos mais consistentes, mais verdadeiros dentro dessa profissão agora, que mesmo que o ponto de partida tenha sido meio nada a ver, né? Seja para agradar alguém.
Então, é preciso tomar consciência do seu ponto de partida para ter maior clareza dessa decisão. Outra coisa, existe uma idealização de uma profissão e existe o real dessa profissão. Quando a gente escolhe uma profissão, por exemplo, medicina, eu quero salvar vidas, ou seja, psicologia, eu quero acabar com o sofrimento do ser humano. Quando você faz uma escolha, existe uma idealização. É muito bonita, meio romantizada a profissão. E quando você se forma e cai na vida real, cai no mercado de trabalho, cai no sistema, você vai encontrar ali coisas que você não tinha sonhado, que você não é assim que eu idealizei, não é assim que eu pensei que seria. Isso não está errado, não é um problema necessariamente. Agora você precisa de ajustar, você precisa de fato tentar abrir mão um pouco dessa idealização, desse romantismo e ajustar, e se ajustar, tá bom? Mas esses motivos, eles continuam firmes ali, né? Ou seja, os motivos, eles não mudam de acordo com a circunstância. Os motivos que vão te ajudar a permanecer nas circunstâncias difíceis, nas circunstâncias que são muitas vezes adversas, não é? Então, muitas vezes você precisa de mudar também você mesma e não só querer mudar de profissão, tá? Então, é importante perceber se você não está fixada ali numa romantização, numa idealização, por isso que você está frustrada com a sua profissão hoje, tá? Segundo ponto muito importante, o seu tempo de dedicação. Então, você teve anos de estudo, de dedicação, tudo isso é uma bagagem muito valiosa que você tem. Então, muito cuidado por você não estar abandonando, jogando fora toda uma bagagem que é muito, 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 muito valiosa. E muito provavelmente você pode reaproveitar o que você já tem, tá? Como se fosse uma escada. Cuidado para você não você fez, sei lá, a faculdade, um degrau, depois especialização, depois 5 anos de experiência atuando na sua área. Aí de repente você quer descer e começar do zero outra escada. Cuidado, porque é muito mais, digamos, proveitoso você ir aproveitando essa bagagem e continuar subindo sua escada. Às vezes você pode ir mudando de direção, mas não necessariamente descendo essa escada, tá bom? Não que você seja obrigada, agora que você escolheu enfermagem, você tem que continuar sendo enfermeira para o resto da vida. Não, mas é olhar para a sua bagagem e valorizar ela. Olha, sendo enfermeira, tendo esses anos de estudo, tendo essa experiência, o que eu posso usar disso tudo? É importante fazer essa avaliação, tá bom? E também tem um outro ponto que eu acho que é uma questão mais moral diante da nossa existência, diante da vida, que é se perguntar que quando foi dado você esse conhecimento da enfermagem, por exemplo, quando foi dado você essa bagagem, foi dado entre aspas, né, uma forma de olhar para a realidade, né, aquilo que foi oportunizado para mim. Eu me torno responsável por isso. Eu gosto muito daquela imagem quando a gente está no avião e acontece alguma coisa e a aeromoça fala, por favor, um médico se manifeste, não é? Ali é muito importante porque não está perguntando se o médico ele quer atender, se ele está atuando, se ele mudou de profissão. Não, ele está perguntando assim, você que tem o conhecimento, por favor, se manifeste, porque você é necessário, porque você é preciso aqui. Então, eu acho muito importante que a gente faça essa reflexão também. Você tem uma profissão, pode ser que você acabou de se formar, ou pode ser que você já tem muitos anos de experiência. Você tem uma bagagem aí que foi dada a você esse conhecimento, você é responsável por ele, você é necessária na sociedade com esse conhecimento que você teve oportunidade de adquirir. Então é importante perceber se você não está sendo muito, entre aspas, egoísta, não é? De pegar tudo isso e jogar debaixo do tapete. Tá bom? Então se pergunte, e isso vai te ajudar a encontrar mais realização e propósito na sua profissão, você tomar essa consciência de responsabilidade, tá bom? E talvez você não precisa de mudar de profissão, eu falo muito isso com os meus pacientes que me procuram com um pouco dessa essa vontade de abandonar a profissão atual. Olha, você já tentou mudar de emprego?
mudar de atuação, faça essa reflexão, experimente, tente, tá? Se você quer abandonar sua profissão, eu falaria, uma última oportunidade, mude de emprego, mude de atuação, tente em outro lugar, tente de uma outra forma. Então, dê uma última chance para a sua profissão, mudando a sua forma de atuação dentro dela, mudando de emprego, mudando de hospital, sei lá, aproveite, tá? E dê uma chance, porque às vezes essa pequena mudança, essa pequena transição de carreira dentro da sua profissão, que não seja uma transição muito brusca, já vai trocar completamente a sua forma de enxergar a sua profissão. Faça essa experiência, tá bom? Próximo ponto, você precisa ser você mesma na sua profissão, tá? Se pergunte, eu estou sendo eu mesma na minha profissão? Eu estou sendo quem eu sou? Você está desempenhando aquilo que você é na sua atividade profissional? Ou você se anula, ou você não consegue fazer essa conexão entre o que você faz com a sua vida, com quem você é, com o que você espera da realidade, com o que você espera da vida, com o seu projeto. A gente precisa de uma unidade. Cuidado para você não ficar se dividindo. Quem eu sou na minha vida pessoal, quem eu sou no meu casamento, quem eu sou com os meus filhos, quem eu sou na minha profissão. A gente não é uma pizza dividida em fatias, tá bom? A gente precisa de uma unidade, nós somos uma unidade. Então, é preciso você primeiro fazer essa pergunta sobre quem você sabe quem você é, os seus dons, as suas habilidades, os seus interesses, o jeito que você é na sua vida. Tudo isso precisa de você colocar na sua profissão, você precisa de inserir isso na profissão também. Ou seja, você tem que ter uma certa identificação a quem você é lá no seu trabalho. É como se você precisa se enxergar, entende? Você precisa se enxergar na sua atuação. Se você está atuando de uma forma muito robotizada, muito mecânica, muito igual a todo mundo, se você está trabalhando de uma forma que você se anula quem você é, isso aos poucos vai fazendo com que você desgoste da sua profissão, você acha que ela não dá certo com você, você não pode... Entende assim? Que dá vontade de abandonar a profissão. Então, o certo você precisa de ser você na sua profissão. Se pergunte, nessa profissão, e até uma pergunta sincera, nessa profissão eu consigo ser eu mesma? Porque às vezes, assim, eu tenho muito tato com as pessoas, eu gosto de pessoas, gosto de trabalhar com pessoas, gosto de olhar olho no olho. E de repente eu escolhi uma profissão, sei lá como que eu fui parar naquela profissão, em que eu passo o dia inteiro na frente de um computador. Então percebe, pode ser que eu continue nessa profissão com algumas adaptações que podem ser feitas, mas vai ser muito penoso para mim. Por quê? Porque eu tenho esse dom natural do tato com as pessoas. Então é preciso fazer essa reflexão honesta antes de você abandonar essa profissão. E ao mesmo tempo pensar, talvez eu estou atuando no piloto automático e se eu mudo isso, você vai ter já uma outra sensação dentro da sua profissão, tá bom? Então se pergunte, quem eu sou? E eu estou sendo aquilo que eu sou, tá bom? Próximo ponto, muito, muito importante. Todos eu falo que são muito importantes, mas é porque são de fato, tá? Mas esse talvez é o mais frequente nas pessoas que pensam em abandonar a profissão. Elas confundirem cansaço com exaustão, tá bom? Talvez você está querendo abandonar a sua profissão só porque você está cansada. E uma mente cansada, ela faz com que você não encontre alternativas, não encontre soluções. Você está sendo você está tomando decisões em um momento muito ruim da sua profissão, em um momento que você está muito exausta. E o problema não é a profissão necessariamente dita, o problema é como você se relaciona com a sua profissão, o problema é como você tem trabalhado, tá? É preciso haver pausas, gente, é preciso cuidar da saúde mental, é preciso saber esse equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional, é preciso ter recursos, tá, para lidar com a exaustão do trabalho, com o cansaço emocional que o trabalho nos dá.
E assim, muito cuidado, porque se você vai negligenciando esse cansaço ao longo do tempo, ele vai virando uma exaustão e você pode cair num burnout, que você não vai querer, não vai conseguir, nem é querer. Um burnout realmente te incapacita tanto que você não dá conta nem pensar na sua profissão. E muitas pessoas, depois que passam pelo burnout, elas precisam trocar de profissão mesmo, porque é quase como se gerasse um trauma aquela profissão. Então, assim, muito cuidado. E para você saber se você está tomando essa decisão de abandonar a profissão porque você só está cansada, ou você está com burnout, ou que você precisa mesmo sair dessa profissão, é você tirar uns dias de férias. Presta atenção. Se quando você tira as férias, você volta descansada, mais tranquila, mais animada, mais disposta, o problema não é o seu trabalho. O problema é a forma com que você tem trabalhado. Você precisa de ajustar mais para que você não vá ficando tão cansado ao ponto de só conseguir encontrar uma leveza de vida, uma qualidade de vida, uma satisfação quando você sai de férias, tá? O normal ou desejável, saudável, é que você na sua vida ordinária, trabalhando, né, na sua vida ali, você esteja tranquila, né? E não você esteja assim surtando, querendo abandonar a sua profissão, não aguentando mais saber do trabalho, tá? Então, quando a gente aprende a gerenciar as emoções, quando a gente aprende a fazer essas pausas, aprende a encontrar recursos para lidar com a ansiedade e dar um equilíbrio, né? Fazer um hobby, o equilíbrio entre a vida pessoal e a vida profissional. Tudo isso vai te ajudar a não cair no cansaço extremo, porque assim, trabalho cansa. Tudo que gera esforço tem um cansaço por detrás, né? Vai gerar aí um sacrifício. Então é normal que o trabalho nos canse, mas não é normal que gera exaustão e que faça com que a gente nem queira trabalhar mais, nem consiga trabalhar mais e ao longo do tempo até um acometimento de um burnout, tá bom? Agora, se você vê que o seu trabalho, mesmo você tirando as férias, mesmo você tentando equilibrar a sua vida para ter qualidade de vida profissional, mesmo fazendo hobbies, momentos de lazer, momento social com a família, mesmo você encontrando pausas no seu trabalho, mesmo você sabendo gerenciar as emoções no seu trabalho, encontrando propósito no seu trabalho, se mesmo assim você tira essas férias, digamos assim, esses dias de descanso, e você volta do mesmo jeito desanimada para trabalhar, então é um ponto de atenção se não tem a ver de fato com a sua profissão, tá? Então tire esses dias e faça essa reflexão, se observe, tá? E muito cuidado, porque pode ser que a sua profissão seja ótima, você goste dela e mesmo assim você adoeça porque você não está lidando bem com o seu trabalho. Aí você vai parar de trabalhar com algo que é muito legal, porque de fato você se perdeu aí na sua saúde mental. Próximo ponto importante, anota aí. Será que você está abandonando a sua profissão por fuga? É isso mesmo. Cuidado, porque muitas vezes a gente não quer resolver problemas e a gente quer o quê? Fugir deles, se esquivar. Então, eu vou trocar de profissão para não ter que lidar com isso. Então, muitas vezes pode ser coisas que você não está enfrentando, não está disposta de enfrentar. Então, chegou um ponto na sua carreira que você está estagnada. Então, você sabe que ou você busca uma promoção, ou você trabalha mais, ou você especializa, ou você troca de lugar de trabalho. Então, você fala assim, melhor eu largar isso do que eu ter que me sacrificar, fazer um esforço a mais, né? Crescer na sua carreira, trocar de ambiente. É muito comum que as pessoas queiram abandonar a profissão por causa do ambiente, tá bom? Por causa de relacionamento tóxico, por causa de gerenciamento, né? Dos líderes. Então, assim, às vezes você não tá querendo enfrentar o conflito. Isso é muito, muito, muito comum. Veja na sua vida, fora do trabalho mesmo, quando você tem amigos, né, conhecidos próximos, quando você tem um problema, o que você faz? Normalmente você se esquiva, você foge, você abandona,
você se afasta. Então, muito possivelmente, você está fazendo isso também no seu trabalho. Então, é melhor eu abandonar, eu fugir desse conflito que eu tenho que resolver, em vez de resolver ele, tá? Resolva os problemas primeiro. Não deixa que esses problemas que você está enfrentando hoje e que você precisa enfrentar faça com que você abandone a sua profissão. Tá vendo que não faz sentido? É só resolver esse ambiente, é só mudar de trabalho, é só mudar de empresa, é só fazer uma especialização, é só buscar uma promoção na sua carreira, em vez de simplesmente, eu vou trocar, que é mais fácil. Próximo aspecto. Toda profissão tem os seus lados invisíveis, ou seja, renúncias que você precisa fazer. Toda profissão vai ter coisas que a gente não gosta de fazer, não é mesmo? Será que você não está olhando demais para essas coisas que você não gosta? Entende? Ou seja, toda profissão vai ter coisas que você, dentro delas, você gosta e não gosta. Vamos pensar assim, sei lá, um jogador de futebol gosta de jogar bola, não é mesmo? Mas dentro dele ser um bom jogador de futebol, ele precisa dar entrevistas, ele precisa dar coletiva de imprensa, não é? Ele precisa jogar quando ele não está muito afim, ele precisa ter uma série de regras a cumprir. Então, assim, todo trabalho vai ter coisas que a gente gosta de fazer e coisas que a gente não gosta muito de fazer. Então, cuidado se você não está pensando em abandonar a sua profissão, porque você está focando, dando muito foco, muita luz, muita cor para aquela renúncia, para aquela parte ruim, pelos os efeitos colaterais da sua profissão. Então, dê mais foco para aquilo que de fato você gosta, dá mais luz para isso, olhe mais para isso. E aqueles pontos que você não gosta, você pode também pensar se não é possível você delegar, não é possível você solucionar. Ou seja, sei lá, será que tem como eu contratar alguém para cuidar disso? Ou será que eu não posso conseguir recursos que me facilitam fazer isso? Eu vou dar um exemplo. Quando eu estava tendo a agenda muito cheia, muitos pacientes, eu tinha que atender os pacientes e ao mesmo tempo gerenciar os pacientes na clínica, ou seja, atender aquelas pessoas, responder as mensagens, não é? De novos pacientes procurando informações, mudanças de horário, faltas. E esse era um trabalho muito exaustivo que eu não gostava muito e que eu falhava, porque eu não conseguia dar muita atenção. E o que eu gostava mesmo era de atender, a ter tempo de estudar, por exemplo. Então, quando eu contratei uma assistente para trabalhar junto comigo, para cuidar dos meus pacientes, nossa, foi um alívio, foi muito bom, porque o meu tempo eu podia dedicar a atender os pacientes e o outro tempo podia estudar, né? Podia me especializar ainda mais, rever os casos, me preparar melhor. Era bem melhor dessa forma, ou seja, eu deleguei aquela parte que eu não gosto muito. Então, cuidado para você não dar muito foco nessa parte que é ruim. E outra coisa, toda profissão vai ter essa parte invisível. Então não acredite que eu vou abandonar essa porque eu vou para uma coisa bem melhor que não vai ter a parte invisível, a parte de renúncia e nos efeitos colaterais. Sim, vai ter, tá bom? Toda profissão vai ter. Outro ponto, próximo ponto, perda de entusiasmo. Perda desse fogo, sabe? De querer fazer, dessa motivação, tá? Preste atenção se você não quer estar sempre feliz, estar sempre alegre, sempre animada, e não trocar apenas. Não trocar porque acabou aquilo. Por exemplo, existe esse mito da gente achar que cuidado, porque existe um mito muito grande de que quando você encontrar a sua vocação, quando você fazer algo que é para você, que você realmente se identifica, você vai estar alegre todos os dias. Não. Por exemplo, eu amo a psicologia, eu amo a escolha profissional que eu fiz, amo atender os pacientes, mas nem todo dia eu acordo super alegre, pulando, animada, para seguir a minha agenda de pacientes. Nem todos os dias nós estamos iguais, não é? Então, assim, você não vai ser feliz todo dia. E tende a esse entusiasmo inicial da nossa profissão, ele ir passando mesmo. Não existe isso.
tá, gente? De todos os dias eu estar animada. Então, tenho que encontrar algo que me deixa todos os dias animada, tá? Essa animação, ela é até possível, mas de uma outra forma, que não cabe aqui agora neste vídeo, tá? Quero que você compare a um casamento. No início tem a paixão, aquele entusiasmo, e no fim a paixão, ela acaba. O que muitas pessoas fazem quando essa paixão acaba? Elas trocam, porque existe a armadilha da novidade. A novidade causa muito entusiasmo na gente. É natural, porque a novidade vem cheio de mistério, de sedução, de coisas novas, de possibilidades, de troca apenas. Só que pode ser que você está trocando apenas de problemas, né? Ou seja, você vai trocar aquele casamento que perdeu entusiasmo por outro, só que esse aqui, daqui a pouco, vai acabar o entusiasmo também e você vai ficar trocando simplesmente. Não. Quando aquele entusiasmo, aquele fogo inicial, aquela chama, ela vai se apagando, a gente tem que procurar uma chama muito maior, que é a chama duradoura, que é da profundidade, de encontrar um sentido real, de encontrar um propósito. E aí sim, a partir dessa chama que eu falo que ela é muito mais duradoura, a gente pode sim acordar todo dia animado, porque os pés estão fincados em um motivo que ele não acaba, tá? Em um motivo sólido. Último ponto, que também muitas pessoas não pensam sobre ele, que é: nós não gostamos de fazer aquilo que a gente não é bom. Então, se no seu trabalho você não está conseguindo ter resultado, ter êxito, efetividade, naturalmente você vai parar de gostar do que você faz. Naturalmente você não vai querer fazer o que você faz e assim não vai gostar mais da sua profissão, tá bom? Nós não gostamos de fracassar, a gente não gosta de se sentir impotente, ser humano, ele precisa de ter êxito. Por isso que uma das coisas que eu falo que ajuda muito a nossa saúde mental é acordar todos os dias e arrumar a nossa cama. Por quê? Porque a gente começa vencendo. Por que é muito bom o telefone despertar, né? O despertador tocar de manhã e a gente levantar? Porque a gente começa dando conta, a gente começa o dia conseguindo, vencendo. E isso faz com que dê o tom do nosso dia. Então, o nosso dia, ele vai ser também mais proveitoso, ele vai ter mais êxito. A gente gosta de de entregar, a gente gosta de ter resultado na vida. Então, se você está numa profissão, numa atuação hoje, que o tempo todo você está batendo com o murro na água, não é? Ou você tem uma capacidade muito grande de resiliência, ou de fato você vai começar a desgostar daquilo e vai pensar em abandonar a sua profissão. Então, o ponto aqui é: não abandone por causa deste motivo. Procure resolver essa situação. Então, assim, eu posso trocar de atuação, ou eu posso estudar mais, tem algo que eu posso fazer para resolver esse problema, para eu dar conta, para uma mentoria, um treinamento, uma experiência, uma ajuda. O que eu faço para ficar boa e aí sim continuar fazendo o que eu faço, mas tendo mais êxito, tá? E não precisa de abandonar a profissão por causa disso. É só resolver essa situação, tá? Então, se depois disso tudo, de todos esses 8 aspectos que eu disse para você, você ainda pense em mudar de profissão, tá tudo bem, tá tudo ótimo, não é? Eu só espero que essa decisão ela seja tomada por alguém que tem clareza, que recuperou a clareza dos motivos para que está tomando essa decisão de abandonar a profissão, tá bom? Então agora, com a reflexão desses 8 aspectos, você vai ter maior clareza e vai ter maior capacidade, mais consciência de tomar uma decisão diante da verdade, tá? E isso faz com que você erre menos, não é mesmo? Fazer uma decisão não por um ponto obscuro, por motivos inadequados, mas sim por motivos reais, claros, que você realmente queira. Se você chegou até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Deixa aí nos comentários o que você mais gostou, o que fez mais sentido. Deixa aí se você mudou de opinião, se você não vai abandonar mais ou se você vai abandonar a profissão, tá bom? E se você quer me acompanhar mais de perto,
Continue aqui no meu canal, me siga, que aqui sempre vai ter vídeos para te desenvolver profissionalmente e pessoalmente, e me acompanhe também mais de perto no meu Instagram, @luizorlandi, que lá também diariamente eu tenho conteúdos que vão te ajudar muito na sua vida profissional e pessoal. Um beijo da sua Psy e até o próximo vídeo.